Olá! Vamos conversar sobre a obrigação de dar no sentido de restituir, matéria regulamentada no Código Civil, do artigo 238 a 242. Pensando dar no sentido de restituir, nós podemos exemplificar com a situação em que no comodato de um imóvel, o comodatário devolve ao comodante o imóvel que lhe foi emprestado. É a mesma situação quando o inquilino devolve ao senhorio o imóvel que ele alugou lá no final do prazo. Nessas situações, o que acontece quando o devedor devolve o bem, mas esse bem ele não existe mais, ou seja, houve perda ou deterioração. Então, no 238, nós vamos observar que quando houver perda do bem a ser restituído, ou deterioração do bem a ser restituído, se não houver culpa do devedor, sofre o credor a perda. Então, olha só, ocorreu no centro do Rio de Janeiro há algum tempo atrás. Foi feita uma obra numa sala comercial, no condomínio de salas comerciais no centro do Rio de Janeiro. Essa obra, por erro de cálculo na execução, tirou uma coluna de sustentação da sala, sem fazer o reforço necessário, e a sala e o prédio, não só a sala, acabou desabando. No dia seguinte, desabou o prédio lateral e no outro também o prédio do outro lado daquele que desabou primeiro. O que acontece nesse caso? Nesse imóvel, nesse edifício ao lado, havia um imóvel que naquela semana seria restituído em razão do fim da locação. Ocorreu o desabamento do imóvel, portanto, ocorreu a perda. Não tem como o inquilino devolver algo que não existe mais. O que acontece nesse caso com essa obrigação civil? O credor, ou seja, o dono da sala, via de consequência, o locador da sala, ele fica com esse prejuízo, porque não houve culpa do inquilino ante o desabamento. Foi no outro prédio, uma pessoa que contratou um reparo, uma reforma, e pela falha na execução dessa obra, houve o desabamento. Portanto, pelo 238, quando houver a perda do objeto, da obrigação de dar, no sentido de restituir, sofre o credor a perda. Resguardados, ali no finalzinho do 238, seus direitos até o dia da perda. Ou seja, se faltava uma semana para devolver o imóvel, até o dia do desabamento, terá direito esse credor, ou seja, o credor de receber o imóvel, que no contrato é o senhorio, ou seja, o locador, ele terá direito aos locativos diários, ao equivalente de aluguéis até aquela data. Desabado o imóvel, não tem mais o que cobrar. E também o imóvel não vai ser entregue, não há indenização a ser paga pelo inquilino, ou seja, pelo devedor, correto? Agora imagina que houve a perda do objeto da obrigação de dar, no sentido restituir, e essa perda decorreu de culpa do devedor. Ou seja, fiz a locação de um veículo. E quando eu faço a locação do veículo, conduzo regularmente, mas utilizo o automóvel em excesso de velocidade, furo um sinal e acabo me envolvendo num acidente. Em razão do acidente, houve a perda total do carro, por culpa minha. Que direito é resguardado ao credor desse objeto que deveria ser devolvido e não vai ser? Ele tem direito a cobrar o equivalente mais as perdas e danos. Então, o valor do carro que foi perdido ou deteriorado, mais todo e qualquer prejuízo ou lucro cessante decorrente da não entrega do veículo no prazo, conforme o 239 do Código Civil. E agora, se não houver perda, não houver deterioração, mas sim melhoramento ou acréscimo a esse bem principal que deverá ser restituído. O que acontece nesse caso?
Então, nós vamos ter que avaliar agora se houve trabalho ou despesa de quem vai restituir, ou seja, do devedor ou não. Se não houver despesa ou trabalho, o credor fica com o acrescido, com a melhoria, sem indenizar nada ao devedor. Só terá direito à indenização, e aí nós vamos ter que nos encaminhar para as regrinhas da posse, quanto a boa ou má fé, para poder identificar quando e como e o que será indenizado. Então, primeira situação, sou comodatária de um apartamento e o condomínio resolveu trocar todas as portas de entrada dos apartamentos. Aí chegou no dia de eu devolver o imóvel, eu quero uma indenização. Então, sou devedora do restituir o imóvel a quem me emprestou, ao comodante. Tenho direito à indenização? Não tenho. Por quê? Porque quem teve despesa, quem teve trabalho para a troca da porta de entrada de madeira comum por outra blindada foi o condomínio. Então, não houve, conforme o 240 e 241, não houve trabalho ou dispêndio do devedor. Diferente de falar que houve trabalho ou dispêndio, aí nós vamos ter que nos remeter para o 1219 e 1220 do Código Civil e avaliar se esse devedor tem boa-fé ou não. Então, no caso da boa-fé, ele está sendo ético, ele tem probidade quanto a buscar a indenização sem tentar auferir lucro em desfavor do credor. E má-fé é aquele que intencionalmente procura auferir lucro em desfavor do credor. Então, ele age de má-fé para obter proveito próprio. Nesse caso, conforme o 1219, se o devedor está de boa-fé, no caso do comodato, ele terá direito às benfeitorias úteis e necessárias. Então, benfeitoria útil e necessária. Benfeitoria é aquele acessório que se agrega ao bem principal de modo duradouro e foi proveniente de trabalho, de dispêndio de terceiro. Então, benfeitoria necessária é aquela necessária à utilização do bem principal, e a útil é aquela que lhe resguarda melhoramento. Então, as úteis e necessárias ao possuidor de boa-fé são indenizáveis, conforme o 1219 do Código Civil, corroborado ao 242, e também dão direito de retenção a esse devedor. Diferente de falar no caso da má-fé. Então, se o possuidor, que é o devedor aqui na obrigação civil, está de má-fé, ele só terá direito à indenização se as benfeitorias forem necessárias. As úteis e as voluptuárias, então lembrando, voluptuárias aquelas para mero embelezamento, deleite. Então, nesse caso, ele vai poder retirar se não houver depreciação, no caso da boa-fé, mas no caso da má-fé, ele só terá direito à indenização se forem necessárias. Ok, pessoal? Finalizando essa discussão, no parágrafo único do 242, quanto aos frutos, se não estivermos falando de benfeitorias, mas sim de frutos em obrigação de dar no sentido restituir. Então, fruto é aquele acessório que automaticamente se renova por força da natureza, por força industrial ou civil. Então, se nós falarmos dos frutos percebidos, são do devedor. Os frutos pendentes ou percipiendos, depois da entrega, são do credor. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula. Um abraço.